Para a questão do que o colega avança de que os olhos do mundo estão postos em Angola. Não, não é Angola, não. Os olhos do mundo, principalmente ocidental, estão postos nos recursos, na riqueza de Angola que esse território tem. Não pensem que não, esse Joe Biden e outros vieram aqui por causa dos meus lindos olhos. Enfim, não. É aquilo que Deus bafejou Angola com os recursos. Por isso é que eles olham para aqui. Outro ponto que eu não gostaria de deixar é assim: essa questão da higienização, questão do lixo, também não. Tem mesmo a ver com a educação também. Porque se verificarmos bem, aqueles países que conseguiram erradicar esse tipo de doenças ligadas ao meio, eles fizeram com o amparo ou o auxílio da educação. Ou seja, se você começa na tenra idade, na criança, dizer, olha, tu não podes deitar resíduo, aquilo que sobra, para o chão. Porque se você verificar aí, andares por Luanda, vai ver indivíduos com carros de alta cilindrada, o que pressupõe dizer que fazem parte da alta sociedade ou média, sei lá o quê, mas que a ostentação que fazem dá a entender que terão tido alguma educação. Mas é o contrário. Tu verificas carros de alta cilindrada, depois dele consumir lá no carro, ou a cerveja, ou a gasosa, enfim, ela tira para a rua. E esse é o hábito da maioria das pessoas. Não é? Porque a questão do lixo também é um pouco de não sujar, não muito de limpar. Porque Luanda já fizeram não sei quantas ginásticas de empresas de recolha, enfim. Não consegue. Porque a outra parte que tem que ser complementada, que é a questão da educação, as pessoas mesmo. Quando eu falei da questão das fossas, enfim, isso começa mesmo nas casas. A lixeira começa nas nossas casas. Não é? Meter ali o lixo e tal. Tudo bem que hoje também, por causa da questão da pobreza extrema, tu colocas assim um balde fora. Vão levar, vão roubar aquilo. Está a roubar o lixo. Eu já pus coisa, bacia assim com coisa. E, quando fui ver, levaram tudo. Oh, mas esse é lixo que eu meti aqui, como é que leva? Então? Ainda está a roubar também lixo. Então, é um pouco do que o colega do painel disse. O agudizar da pobreza, a extrema pobreza, faz com que o indivíduo não tenha. Mas se houver essa vertente de educação, por exemplo, ela minimiza. Porque se eu não sujar tanto assim, é óbvio que eu corro o risco de não ter tanto lixo assim à volta. Porque as pessoas, a expressão também, se comportam como porcos, autênticos porcos, no sítio onde estão. Não é? Alguns sítios e tal aí também dão razão um pouco aos executivos, onde se formam mercados, as pessoas também onde estão a vender e onde fazem a lixeira. Esse lixo vai voltar contra nós, volta. Deitamos lá e ele volta. Quando chover e tal, ele traz o lixo para dentro. Depois vem essas doenças associadas ao lixo, ao meio. Não é? Então, é também atacar a questão da educação. Mas tem que ser de criança, porque assim adulto já não dá certo. O pau já está rijo e duro, não dá mais. É pegar as crianças de hoje, que têm até 5 anos,
quando elas tiverem 10, 12, o comportamento é outro em relação ao lixo. Educar que as pessoas não podem sujar. Mas se formos, se estendermos as escolas, por exemplo, escolas públicas, casa de banho, você não entra. Você não é. Eu não sei como é que aquelas crianças, principalmente as meninas, né, estão constantemente com problemas de infecção urinária. As casas de banho das escolas públicas. Deus nos acuda. Especialistas em saúde pública adiantaram que se a cólera se propagar em grande escala, os hospitais estão sem recursos humanos para contrapor. Não, os hospitais não têm recurso antes da cólera. Os hospitais agora não têm recursos. Não é pela cólera. Mas antes, deixa só recuar aí, o colega. Se calhar é uma questão de percepção ou entendimento. Eu não, longe de mim de ter responsabilizado apenas o cidadão. Aliás, na minha locução verificou-se mesmo a partilha. Ou seja, o que eu tentei fazer é o seguinte: se nós também ficarmos à espera desse governo, nós dissemos aqui que a cólera, pelas vítimas que foram apresentadas, atinge pessoas vulneráveis. Ali no palácio dentro não há cólera, não vai chegar. Ali no Talatona, você vê todo limpinho, não chega. Estão lá os filhos dele, não chega. Então, o que eu estou a dizer, se for complementar essa questão das empresas de recolha, por causa do lixo que sai de casa para a porta, porque é óbvio que o cidadão não vai levar até o aterro, né, e ser recolhido. É óbvio que no meio onde eu estiver, eu fico livre desse lixo. Se eu próprio, no meio onde estiver, for educado a não deixar lixo na rua, o outro vizinho também não, o outro também não. É óbvio que aquele sítio não vai ter o lixo. Se não houver esse lixo, poucas hipóteses haverá de nós contrairmos doenças decorrentes desse próprio lixo. Ou seja, então, aqui não dá para fazer resistência, tipo, não, esse é o mesmo governo, leva o lixo. Não, porque vai morrer mesmo você, é o pobre mesmo que vai morrer. A semelhança que acontece com a malária. Quem é que morre de malária? Eu tinha colocado uma questão ao antigo coordenador do combate à malária. Quem morre de malária é o chamado pobre. Exatamente por causa das condições que estamos a referir aqui. Do meio. O sítio onde as pessoas estão a viver, estamos a ver imagens, não tem como. Tem a água parada, tem o mosquito, e até o consumo daquela água, né? Até o consumo da água imprópria. Eu, por exemplo, tenho receio de beber água do coso, essa água mesmo que sai daí das torneiras da EPAL. Eu tenho medo. Houve alturas ali, não sei se já passou essa coisa. A água tem cor, eu aprendi quando eu aprendi em ciências da natureza, que a água é incolor, significa não tem cor, inodor, não tem odor, não tem cheiro, insípido, não tem sabor. Eu aprendi isso, era miúdo. A não ser que trabalham, então lá, os professores. Hoje eu estou a ver, a água tem cheiro, tem cor, a água está a ser castanha, e as pessoas bebem aquilo. Você não vai esperar outra coisa. Tá vendo? Não vai esperar. É do mesmo governo, é esse governo mesmo que tem que fazer. É óbvio que ele tem a máxima responsabilidade, a principal. O que eu estou a apelar é que, se formos
na minha parte, o que eu faço, por exemplo, no micro, que é a casa, eu tenho que educar mesmo as crianças que estão sob minha responsabilidade. Não podem viver como porco. Independentemente do governo se veio, se não veio, enfim. Se houver lá essa questão, porque eu costumo dizer assim, se nós fizermos uma troca, por exemplo, o pessoal que está lá na Holanda vem para aqui e nós vamos para lá. Depois dá uns 6 meses. Vamos ver como é que vai ficar lá onde fomos e como é que vai ficar. Como é que vai ficar aqui onde eles vêm. Portanto, é por causa dessa questão que eu estou a dizer que a vertente de educação é extremamente fundamental. Tá vendo? Porque a questão do lixo é não sujar. Tu vais aí no Japão, eles multam se tu apanham-te a cuspir na rua e tem lá a câmara de CCTV. Cuspir. Cuspir na rua. No Japão. Tá vendo? São políticas que eles fizeram. Mas o que é que eles fizeram também? Educaram o seu povo. Ele é educado, ele não vai sujar. Há pessoas aqui mesmo também, que você vê. Ele, por exemplo, consumiu algo. Ele, se tiver num sítio, num carro, não sei o que, ele vai pôr. Ele, se for na pasta, ele vai meter lá. Ele não vai atirar. É por causa da educação que ele recebeu. Às vezes você vê um indivíduo, ele deitou, você chama atenção. Olha, não pode deitar. Oh, tem que deitar mesmo. Se não deitar aqui, como é que. Estes não vão ter emprego. Tá vendo? Essa é a questão de consciência. É ali onde eu falei. Não estou a dizer que o Estado. É claro que o Estado é o maior responsável. Porque ele governa pessoas. Se as pessoas estiverem doentes, é óbvio. Vai governar quem? Não vai dar certo. Há medidas que eles fazem que são completamente selvagens. Por exemplo, tirarem pessoas lá da ilha, que viviam na ilha de Luanda, em 2009, colocarem aqui, por exemplo, no Zango, né, em chapas. É só ir verem lá. 2009, que era para 3 meses. Olha, vão ficar aqui 3 meses, depois vão ter as casas. 2009. Esse é o ano de 2025. Eu estou fazendo os cálculos. 2009, estão lá. O que foi com 10 anos, hoje tem quantos anos? Já formou também família. Estão lá. E a vida ali? Não tem como. Até às vezes eu penso que não, Deus se calhar está lá. Para aquelas pessoas não adoecerem. Aquilo ali, em termos de higiene e tal. Porque não tem como fazer, vão fazer como? Partiram das casas lá na ilha, algum aproveitador quis ficar com aquela zona balneária. Evacuaram as pessoas, meteram-nos ali, deram tendas para ficar 3 meses. Até hoje, 2009. Você ali vai ter como? Vai controlar como? Não tem como controlar. É óbvio que ali a responsabilidade principal é dele, mas tem que complementar com essa questão da educação. Porque se você, quanto mais educado for, se você verificar no interior do país, veja o paradoxo que houve, aliás, foi mencionado pelo colega. Quer dizer, é aqui em Luanda onde foi encontrado os primeiros casos. Luanda, capital. Também capital de quê? Aqui. Para apoiar o que a colega disse. Eu estive a ouvir um renomado médico angolano, Dr. Luiz Bernardino. Foi muito tempo responsável pelo Hospital Pediátrico de Luanda. Ele estava a falar da ministra e ele disse, não, nós aqui não temos ministra da saúde, temos ministra do hospital. Eu ouvi pela primeira vez aquele termo e ele depois explicou porque que é ministra do hospital. Porque esse governo incide mais a sua ação em construir hospitais. Né? Quer dizer, ele estava a dizer que a saúde não passa por hospitais. O hospital é o último ratio. É o último. Há países aí, países nórdicos, por exemplo, da Europa, que fecharam hospitais, encerraram hospitais por falta de doentes. Ou seja, a saúde não é construir, não é parede.
Quando fez aquela pergunta de recurso, nunca teve. Não é por causa da cólera, não. Nós nunca tivemos acesso. Estamos a falar há bocado, estamos a falar da questão da divisão política em off, e falamos daquela zona do Mochico, que eles agora resolveram atribuir mais, quer dizer, uma província, né? O Alto Zambeze, Kazombo, né? Eu estive naquela zona em tempos. As crianças, a vida é lá na Zâmbia. Eu tentei falar com algumas crianças, não me entendiam em português. Eu perguntei, mas como é? Eles não são angolanos? Eles são mesmo, mas esses aqui só falam a língua nativa lá deles e o inglês. Fala só inglês. Eles falam inglês, não falam português. Por quê? Porque eles estudam lá. Quer dizer, no território angolano é apenas dormitório. Vêm apenas dormir. Vão para lá. Cuidados médicos é lá na Zâmbia. E quando aqui dentro tem unidades, tem esses hospitais. É por isso que o doutor Branino diz que a ministra angolana é ministra do hospital. Aliás, eu sou velho, o presidente da República, quer dizer, inaugurar inúmeros hospitais. Que eles próprios não vão lá também. Nunca vi indivíduo aí lá. Não vão lá. Quando tem uma crisezinha de saúde, pegam um avião e vão lá fora. Ou seja, só esse ato é a resposta da pergunta que você está a fazer. Não há nada. Você vai nesse hospital, é só receita, eles vão passar receita. Vais à farmácia lá de dentro. Se você encontrar paracetamol, é muita sorte. Vais entregar a receita, vão falar, esse não tem, esse não tem. É capaz dele até te indicar a farmácia onde vais. Olha, vai só a farmácia aqui, tem uma esquina, curva. É farmácia ou é dele, ou é do marido, ou é do raio que o parta de alguém ligado a ela, né? Portanto, não é por construir hospitais e tal que nós vamos ter. Aliás, a prova é, temos cólera aí, com enormes hospitais. E por que é que os hospitais também não dão conta do recado? Né? Não é pela cólera, não dão conta. Por quê? Porque as pessoas vão mesmo para ali, as pessoas não têm locais para se socorrerem ali onde vivem. Resultado, eles vão lá mesmo nos hospitais, nos grandes hospitais, que são considerados terciários. Terciário por quê? Porque eles não são de primeiro socorro. Eu tenho uma febre, eu tenho que ir ao Josina Machelo. Eu tenho que ir ao Américo Boa Vida. Não, são terciários. Terciário por causa do termo cardinal. Né? Cardinal 3 e ordinal terceiro. Ou seja, tem os primeiros, né, hospitais de primeira, são aqueles postos médicos, não sei o que, vivem lá, mas o posto médico fecha. Tu vais ali, qual é o bairro e tal, o posto médico chega às 19, fecha. Como é que o posto médico vai fechar? Se eu estiver doente às 20, vou ir aonde? Vou lá no posto médico, olha, está fechado. O médico foi em casa. Se tiver médico. Então as pessoas vão lá. Então imagina agora todo mundo que está saindo hoje ainda, que está saindo não sei de onde, que está saindo Malueca, que está saindo não sei de onde. Todo mundo vai lá naquele grande hospital. Não chega. Uma vez eu levei o meu filho, há um bom tempo já. O menino já está com 17 anos. Ele tinha 4 na altura. No pediátrico. Eu cheguei às 5, olha, enchente. Eu fiquei ali na fila e tal. Quando cheguei no médico, encontrei, o médico também já estava super cansado. Via-se mesmo pelo semblante dele. Ele atender. E o resultado? Ele também vai já fazer, quer dizer, a avaliação dele vai estar condicionada ao cansaço dele. É por isso que muitas vezes você vai ao hospital, já me aconteceu. Só dá um por campo. Você só todo mundo tem um por campo. Olha, você tem um por campo, um por campo, um por campo. Porque às vezes o médico já está cansado. É o que eu encontrei ali, por exemplo, na criança. Depois mandou fazer nebulização. Eu tinha deficiência de respiração. A técnica lá da nebulização não estava. Tinha ido passear, ou foi buscar alguma coisa para comer também. Crianças ali aflitas. Nesses hospitais. Depois de ser atendido, passaram lá a receita. Até na farmácia, lá dentro. No pediátrico.
Entreguei à farmácia, ele viu, olha, não tem nada, só a coruja, não tem nada. Eu perguntei, mas vocês têm o que então aqui? Está sem receita daqui no hospital, mandaram vir aqui na farmácia, você está me meter coruja ali, não tem nada. Você tem que aí então? Você tem que aí? Ah, mas senhor, não tem, estou a perguntar se você tem o quê? Você não tem nada, fecha aí, se é melhor fechar. Fecha a farmácia. O cidadão tem que sair, se não tiver dinheiro, vai comprar aonde? Vai sair. Isso é parolismo. Os antimaláricos são extremamente caros. Outro paradoxo. É a doença que mais mata em Angola, malária. Mas os medicamentos não são subvencionados. O Estado não quer saber. Até porque eles não apanham essas doenças. É o pobre. Um antimalárico qualquer não fica menos de 3.000 kwanzas. Você não, às vezes nem pão para comer ele consegue comprar. Vai comprar antimalárico? Não, ele vai fregar alho, vai pegar alho, né, vai partir para o gozo, vai pegar gengibre, não sei o quê, gipepe, aquele coisa, e vai fregar na criança. A criança vai morrer mesmo. Vai morrer porque aquilo é malária. Ele tem que, mas não tem meio. Eu também sou solicitado às vezes, familiares vêm, porque sou jornalista, eles vêm, não, esse é jornalista. A ideia do jornalista tem muito dinheiro. Os caras olham também para a barriga, não, tem muito dinheiro. Mas não tem nada de dinheiro. Só também é assalariado. Olha, mas ajuda só, a criança tem coisa, tá vendo? No pouco que tem, também não dá para deixar gozo, a criança ali, senão vai morrer mesmo. Depois vai ter peso de consciência, vai falar, olha, fomos lá pedir um gozo, não lhes deu. Ele aí, tá vendo? Ele é o feiticeiro, tá vendo? Queria ter problemas familiares. As pessoas não têm meio mesmo. Porque todas as nossas células da criança é parolismo que vai dar. E o parolismo só se combate com antimalárico. Os tais quartéis, né, esses medicamentos não custam baratos. Não sei se para falar aqui, grande asneira aqui, não custam baratos. São 3.000, 3.500. As pessoas não têm. Se ele não tiver, a criança vai mesmo morrer. Vai morrer, porque não tem meios. E porque o Estado aí se... Estou com o colega do painel. Está se marimbando. Nos outros países, as doenças chamadas doenças crônicas são subvencionadas pelo Estado. Porque é questão de saúde. Saúde pública. Afeta as pessoas. As pessoas vão morrer. Aqui parece a ideia, não, morram mesmo também, são muitos. Mas que é essa ideia. E morre-se muito mesmo. É só ver os cemitérios. Estão sempre. Eu nunca vi um dia um cemitério. Um cemitério ninguém entrou lá. Nunca vi. Não sei se os colegas aqui já viram. E não é um funeral. Mas que morre-se mesmo. Nós morremos tipo patos ou galinha. Por quê? Não há ninguém que vê por nós. E tinha que haver mesmo, porque em qualquer parte do mundo há populações vulneráveis, populações pobres. Quem deve cobrir isso são os mais ricos, por via lá da questão dos impostos, enfim, tal. Ele que ganha mais, tributa mais. Né? O Estado, aí sim, estou com ele. Há questões que não tem mesmo como fugir. É o Estado. Tem que ver isso. Saneamento básico. Estado. Há aquelas questões que eu falei, que é do cidadão, da casa dele até a porta. Mas, no geral, é o Estado. Saneamento básico. Quando chove. Não morre sempre a pessoa. Aqui, Luanda, basta chover, olha. Morreu não sei quem no Cazenga. Morreu não sei quem no Cacoaco. Morre. Onde é que já se viu se chuva é bênção? Mas vai dizer, chuva é bênção. Mas se você está chovendo, você vai ficar com o coração nas mãos. Não sabe se a chapa vai voar, essa coisa, tá vendo? Você fica sobressaltado. Eu, por exemplo, tenho medo de ficar doente aqui em Angola. Eu fico com medo de ficar doente. Porque você não tem onde, você não tem no horizonte onde vai se socorrer. Fico com medo. Agora, eu, supostamente, faço parte da classe média, jornalista, que põe na cabeça, não tem muito dinheiro, não tenho nada, não vale a pena só. Né? Tenho medo. Agora imagina aquele que não tem mesmo emprego, que não está aí. Você está entregue à sua sorte.
E você vai dizer que tem governo. Eu até digo, não tem nada governo, esse não é governo. Esse não é governo, é como Bob Geldof disse. Os angolanos, Bob Geldof, músico britânico, os angolanos estão a ser governados por criminosos. Bob Geldof disse isso lá na Embaixada Portuguesa. Convidaram a pensar que ele ia dizer outra coisa. Estavam a pensar que era o bajulador, aqueles bajuladores daqui. E disse aquilo. E ele tem razão. Se você, o Estado, não cuida da sua população, quem vai cuidar? Não cuidam.